E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, galera. Vem chegando que eu tô esperando o pastor Rogério Amaral entrar. Vamos acenar pra essa galera. Oi, Nafa. Salve, salve, salve Xepativismo, tá com a gente aí na luta. É isso, galera. Hoje tem live, né? E a gente vai fazer a live junto com o Rogério Amaral. Tô só esperando ele entrar aqui e chamar para eu convidar ele. Você é top demais. Ah, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Então, hoje a gente vai ter uma live com o Rogério Amaral. A gente está aqui no restaurante, aqui é a plaquinha do nosso restaurante. Porque acontece, eu tô parando agora pra live e já vou voltar a cozinhar, que a gente tá fazendo um cardápio pra noite bem irado. Amanhã vai sair as fotos, vocês vão ver. E cadê o Amaral? Amaral, vamos ensinar pra essa galera, né? Ensinar. Boa noite, Nafa. Nafa tá sempre com a gente nas lives. Nafa não, é isso mesmo, Nafa Tavares. E cadê Amaral? Rogério, cadê? Calma aí, gente, tô mandando mensagem aqui pra ele. É isso. Vamos lá. Gente, alguém tem alguma pergunta? Enquanto o Amaral chega, eu posso estar respondendo a pergunta de vocês. Ah, entrou. A Rebeca entrou. Só falta agora o Amaral. Rebeca, fala pra mim, é pra eu chamar o Amaral por aqui? Pelo seu ou vou chamar pelo dele? Oi, Rebeca. Ah, ele aqui. Opa. Ah, cadê o Amaral? Boa noite, Amaral. Oi. Tá me escutando? Tá tranquilo. Me escuta? Tô escutando, tá cortando um pouquinho, mas tô escutando. Então, vamos. Vamos melhor. Tá. Se apre... Show. Então, galera, esse daqui é o Rogério Amaral. Calma aí. Só um minuto. Esse é o Rogério Amaral. Pra quem não sabe, ele foi uma pessoa muito querida para mim. Ele é, né? Tá vivo. Ele é uma pessoa muito querida para mim e foi um dos meus pais. Ele é um dos meus pais. Eu morei na casa dele, assim que saí da rua. A minha irmã, que a esposa dele estava grávida na época, e eu acabei indo
morar com ele pra tentar ajudar e tal, mas não ajudei em nada. Mas é isso, o Rogério Amaral, ele é, além de cunhado, é um paizão que eu tenho aí na vida. Aqui tem algum problema do fone. Espero que o pessoal consiga aí ouvir. Porque o meu fone é entrar. Agora nem sai tá carregado, porque a Rebeca ficou com ele na academia, né? Sim, Você vai, sabe o que é, né? Nada mais é teu. Tu compra, mas é dos filhos. sempre assim, né? Não muda. Então, Mara, vamos começar. Tu Mas segue. tá picotando muito. Você tá com o celular da Rebeca do lado? Você me manda as mensagens e eu respondo aqui, refalo e. Ou não, calma aí, deixa eu tirar o meu fone pra ver se melhora. Tá ouvindo? O pessoal comenta aí. Não, peraí, eu pode ir pra dentro. Entra aí, não pode não. Pra dentro. Aqui o Wi-Fi. A internet tua tá picotando, parece, que me disseram aqui. Então, eu li isso. Só que aí eu vim aqui pra dentro, que aqui eu tô pertinho do Wi-Fi. Aí melhorou. Nossa, Melhorou bastante, 100%. Vamos lá. então vamos lá, meu. Quero agradecer primeiro a oportunidade, né? A gente tá aqui. A gente Voltou a picotar. era aí, então. Ó, Uhum. ó. Faço, Vamos lá, peraí. Fala de novo. eu Tu tô tinha- falando que é coisa da internet, né? Porque eu faço as minhas lives e não tenho. Tu até acompanha, né? Algumas delas aos domingos e não tenho isso, mas é coisa da internet, né? Uma hora tá legal, outra hora não. Pode ser também aqui, né? Não, mas a menina também, uma pessoa aí, né? Falei menina, mas nem sei, comentou que estava picotando na minha internet para ela. E agora Ah, eu falei, sim. falando que tá legal. Aí eu tirei o Wi-Fi e tô na rede móvel. Uhum. Então, vamos começar. Você tem umas perguntas para me fazer, né? Não é isso? Quero estava de antes de fazer as perguntas, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Ah, a oportunidade do final. Nossa, eu não tô te ouvindo mesmo, Amaral. Ah, Eu não tô ouvindo mesmo. Você tá conseguindo me ouvir bem? a Rebeca, eu não ouço bem, mas a Rebeca está acompanhando aqui, está falando que está me ouvindo bem. Será que o problema é aqui Claro comigo? que é só a minha que está cortando a quatro, não tô nem mais. Como é que tá Tudo bem? Fala com aí? o Fernando, por favor. Para outro dia, para amanhã.
Gabriel? Para mim, sim. Para mim tá bastante. Tá picotando bastante. O que a gente faz? Porque a internet ela tá normal, não está travando, não está nada, está sendo só a parte Agora do ficou som. bom. É o som mesmo que tá ruim. Não, eu vou tentar conectar aqui. Eu pode. Vambora que se não tem problema. A gente alonga um pouquinho mais a live, aí a gente começa outra de novo para terminar, caso não consiga. Eu tô pode. Ó. Nossa, a internet tá péssima. Nada. Gabriel, tá me ouvindo agora melhor? Vem. Tô te ouvindo. Mas tá me ouvindo melhor? Que agora eu tô no fone. Bem melhor. Só não te vejo, Então, mas te ouço. caramba, mas como não me vê, eu tô aqui, tô te vendo. Não, se tu tá me vendo, tá bom. Eu não te vejo. Tá carregando pra mim ainda, cara. Que doideira é essa? Eu tô te vendo aí normalzinho, normalzinho. Essa cara de bolacha aí na minha frente. Pô. Rapaz, seu rosto é lindo. A Rebeca falou que eu não tô aparecendo lá, mas aqui eu tô normal. Eu tô embaixo e você tá em cima. Não, tá carregando pra mim aqui. Entrou. Mas vamos começando e o pessoal vai ouvindo aí, a gente vê o que acontece. Sim. Ah lá, fecha aqui, filho. Aqui, ó, no da Rebeca. Ah, se você não tá vendo, não adianta. O da Rebeca tá normal, tá aparecendo os dois. A Rebeca tá no celular dela, tá vendo nós dois normalmente. Ah, então tá ótimo. O negócio é a galera ver a gente. Então tá lá. Eu não sei se tem algum dos meus conhecidos aí. Então eu quero apresentar também rapidinho aí, Gabriel. Para falar do pessoal, né, da tua vida, que foi morador em situação de rua, que foi de orfanato, que viveu, né, um tempo na minha casa. Estão perguntando aí se vai ficar gravado, Gabriel. Vai ficar gravado lá no IGTV, não é isso? O nome? IGTV? Eu acho que é isso. E a Gabriel, ele tem uma irmã que eu e minha esposa íamos adotar, acabou, quem seria minha filha virou minha cunhada, né? E hoje eu poderia ser avô, né, rapaz? Olha só que loucura. Rapaz. Avô de um monte de menino, né? Então é isso aí, é o Gabriel, e hoje ele tem um restaurante em São Paulo de comida vegana e ele recebe em seu restaurante moradores em situação de rua, moradores estes que sentam à mesa no restaurante dele, escolhem o que vão comer e ele fornece gratuitamente a comida. E eu compartilhei ontem os vídeos dele, são 4 minutos, mas dá para ter uma noção, né, da vida dele. Está aí no meu Facebook e depois eu vou colocar também no meu canal YouTube, Gabriel. Para o pessoal poder que acompanha lá, poder saber, né, no canal lá, Rogério do Amaral. Dito isso, amigão, então vamos lá, por causa do tempo, né? Vamos lá. Minha pergunta, Gabriel, eu trabalhei como cristão, né? E antes até mesmo de ser pastor, mas depois também como pastor, e a gente fez muito trabalho com pessoas em situação de rua. Então, assim, eu não tenho a experiência, o nível, obviamente, do que você tem. Nunca fiz nada próximo do que você faz, mas nós, né, distribuímos durante muito tempo, em tempos diferentes, em igrejas diferentes, café da manhã, almoço, janta. E minha pergunta é,
Nós temos muitas pessoas que se sentem comovidas, talvez até vendo essa nossa entrevista ou vídeo que vai ficar gravado depois, se sentem comovidas quando vê a tua história, quando sabe do que está sendo feito, mas muitas das vezes não passa só de comoção, não vira um resultado na prática. O que te levou, de fato, a fazer com que essa compaixão pelo próximo, essa comoção pela necessidade do outro, fizesse isso virar uma prática? Isto é, você resolveu, de fato, fazer com que isso que movia no teu coração resultasse como um socorro aos necessitados, nesse caso, aos moradores em situação de rua. Então, foi uma série de coisas que aconteceu. E você sabe da minha história, sabe como eu cheguei na casa dos meus pais, essa foi uma promessa que eu fiz para um amigo meu chamado Fiel, porque eu não sei o nome dele mesmo. Ele não falava, nunca falou, a gente batizou ele de Fiel, porque ele era um amigo muito fiel. A gente, eu falo, eu e os outros moradores de rua e tal. E eu prometi para ele que quando tivesse condições eu ia ajudar. Eu ia fazer pelo nosso povo, que no caso é o povo de rua. E o povo que está em situação de rua. E acabei, quando vim para São Paulo, eu não tinha condições. A verdade é essa, não tinha condições. Mas eu sentia a vontade de, sentia que era o momento. Eu falei, é agora, se eu não fizer agora, eu não sei quando eu vou fazer, quando eu começar, eu tinha que dar o primeiro passo. Então peguei e fiz, só fiz. E foi assim que começou. Aí eu fiz porque eu tinha feito essa promessa que eu ia fazer, então eu tinha que fazer de algum jeito. Fiz e não parei mais. Estou aí até hoje fazendo. Agora acabou de sair um rapaz daqui que é aquilo. O morador de rua, ele não tem só necessidade de comida, tem outras necessidades também. Esse que estava aqui, ele não é morador de rua. Ele é um rapaz que tem um problema mental e precisa de alguém para acompanhá-lo, para falar para ele, ó, você tem que fazer isso, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E a gente se disponibilizou para ele, para fazer essas coisas. Então a gente estava agora organizando uma caixinha de remédio. A gente comprou a caixinha para botar os remédios dele e botando data, hora que ele tem que tomar de cada remédio. Foram 2 horas por ele, fazendo ele entender o quanto que ele tem que tomar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa fazer o trabalho com o morador de rua, mas também tem a questão de, não é só você entregar um prato de comida. Você tem que ver o que precisa. Não adianta você entregar um prato de comida e amanhã, e depois, como é que fica? Então a gente acaba se envolvendo. Mas foi basicamente por isso, por promessas e porque o coração dói quando você vê. Tu tens a consciência de que tu adiantou algumas perguntas, né? Desculpa. Mas tá tranquilo, eu gosto. É bom ser assim espontâneo. Né, no começo você falou aí, né, que pela misericórdia de Deus, quando você saiu da rua, a primeira casa, né, se eu não estiver equivocado, que você esteve junto foi na minha, né? Eu casadinho de novo, né, e a gente já ganhou um filho quase barbudo, né? Olha, eu acho que não tinha barba, tinha só um espelhinho aqui. Mas eu estou falando isso porque tem a ver com a pergunta que eu vou fazer, porque é dentro também do que você falou. Quando a gente, aí eu vou falar das minhas também experiências, quando a gente foi fazer os trabalhos de rua, a gente via que muitas pessoas faziam aquele trabalho de vou entregar a quem tinha, às vezes, né, Deus te abençoe e tchau, e vai embora. No teu caso, né, a pessoa senta aí, né, ela senta. Minha pergunta é, como eles reagem, tanto pelo esse tratamento de poder sentar, de poder se sentir de fato gente, humano, alguém reparado, alguém percebido, alguém de importância, e com a necessidade também, além da comida, que eles mais expõem, porque eu sei que eles vão colocar muitas, mas além da refeição, por eles se sentirem talvez num ambiente de gente, de humano, de quem tem a sensibilidade, a empatia, qual também o que eles mais colocam como necessidade, além
do almoço, além da janta, além da comida que chega no prato para eles? Então, vamos lá. Para responder essa pergunta, eu vou usar o exemplo de 35 famílias que moram aqui no viaduto Jaceguaia. É Jaceguaia, né? Só para confirmar. Aqui tem um viaduto perto, próximo, a gente está a 100 metros dele, 100, 200 metros. E tem um viaduto chamado viaduto Jaceguaia. São 35 famílias que moram ali. E essa galera conhece o restaurante. Eles vêm separadamente, eles não vêm todos no mesmo dia. Não sei porquê, mas eu acho que é com medo de, não, vai ter muita gente e tal, mas enfim. Eles vêm para comer e tal, e a gente tem o cadastro de cada um deles. A gente sabe o nome, o que precisa, qual a necessidade. E a gente senta e conversa, porque eles tomam um susto. Não quero que eu tô sujo, não sei. Não, aqui você pode, você tem esse direito. Vamos sentar, vamos comer, que tá sujo, qual o problema? Quem não tá? Ninguém tá em casa tomando banho, limpinha. Eu brinco com eles assim para poder dar uma relaxada. Pô, mano, eu também tô sujo, como é que eu tô? Ele, não, senta. Aí quando senta, a gente começa a conversar sobre coisas da vida e tudo mais, mas a gente nunca pergunta diretamente o porquê ele está, se quer sair, essas coisas. A gente pergunta como tá, o que a gente pode estar fazendo para ajudar, aí pega o nome, pergunta onde a gente consegue encontrar, porque não tem telefone, e a gente dá o apoio que a pessoa precisa ali pro momento, entendeu? Mas são momentos de todos os dias, porque a gente faz esse trabalho todos os dias. Essas pessoas estão aqui todos os dias. Então a gente mantém a constância, e eu acho isso importante, manter constância. Tipo, se você vai fazer ação social, você não consegue atender todo mundo, separa um grupo de pessoas e atende aquele grupo de pessoas. É igual, a gente tem duas formas de trabalhar. O pessoal, os moradores de rua que vêm aqui, como você falou, e as ações sociais que são esporádicas. De 15 em 15 dias a gente faz uma grande doação, mas todo dia a gente faz doação. Ontem foram 12 moradores de rua que vieram aqui, hoje foram 6 ou 7, uma coisa assim. E a gente está fazendo os trabalhos, né, do jeito que Deus permite. Você falou no começo, né, que eu conheço a tua história e tu conheces um pouco, né, da minha. Eu morei em casa de barro, né, até meus 27 anos. E assim que eu me converti, que eu tinha 22 anos, eu tinha aquela coisa de jovem, né, entrando realmente na juventude. Eu tinha um sonho de trabalhar com crianças, não adultos, mas ter um local que pegasse as crianças em situações de ruas, até jovem, não tanto quanto adulto, era o meu sonho. E colocar no local que eles não tivessem somente a comida, mas que eles tivessem uma profissão. E dali, sim, depois que eles tivessem uma profissão, eles sairiam para a sua própria vida e assim daria lugar para outros. Mas, lamentavelmente, não passou de sonho, a não ser que alguém queira doar um dinheiro forte aí, né? Do contrário, né, a gente não conseguiu colocar em prática. Então, eu estou contando isso porque isso tem a ver com a próxima pergunta. Veio aí a pandemia e mudou muito a realidade, não somente a social no sentido de vida econômica, mas também a do próprio relacionamento. Na sua experiência aí desse trabalho, você vê que o número de moradores de rua aumentou de maneira significativa? E se sim, os que você vê hoje são resultados também diretamente da pandemia? Vou tentar melhorar a pergunta. Tinha um grupo, esse grupo aumenta. Esse que aumentou, se é que aumentou, ele é resultado da pandemia, porque eles vão ser consequentemente diferentes daqueles que já estavam há um tempo. Eu gostaria que tu me respondesse isso aí, se tu acha que aumentou e se é resultado direto da pandemia. Sim, deixa eu só, antes de responder essa, deixa eu só falar aqui, Renata 30, vi em um café na França, tô na França, rapaz. Notei que isso aí, gratidão, é isso, tá, só queria ver se tinha alguma pergunta. Então, o Amaral, a gente tem hoje cadastrado aqui, são 42 famílias em situação de rua, família, não é
não é uma pessoa. São 42 famílias que estão em situação de rua em São Paulo, que foram postas lá pela pandemia. São 42 cadastradas aqui no nosso computador. E sim, aumentou muito, 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 muito. Porque você vê o pessoal vendendo as coisas, alugando e gente... Fora, tipo, a gente tem essas 42 cadastradas que se encontraram em condições de rua por conta da pandemia, do segundo, terceiro mês de pandemia, eles acabaram não conseguindo pagar aluguel, ninguém quis baixar e eles tiveram que sair. E estão hoje em situação de rua, morando em barracas, com famílias, tipo famílias inteiras. Tem uma família que são 4 crianças, e tipo crianças até 10 anos, são 4, 2 adolescentes e o pai e a mãe. Então é pesado, porque tem acontecido muito e está acontecendo o tempo todo, não parou ainda. Porque de fato a pandemia não acabou. Ela ainda está aí, a gente só perdeu o medo, porque ou fica com medo, ou trabalha, ou se alimenta, ou se sustenta. A maioria das pessoas perderam o medo e estão indo para as ruas tentar ganhar vida para não acontecer o que está acontecendo com milhões de pessoas, porque aqui em São Paulo centenas de famílias estão desabrigadas. Aí tem um monte que a gente atende que a gente não fez o cadastro porque não tinha cesta e na hora não teve um momento para fazer o cadastro, não conseguimos fazer por algum motivo e foi posta ali por conta da pandemia, entendeu? E é muita gente. Tem uma senhorinha que ela tem 12 filhos, 12 netos. A casa dela pegou fogo, ela fazendo comida com álcool, a casa pegou fogo e ela simplesmente teve que sair da casa porque o dono da casa pediu a casa e ela teve que sair da casa sem roupa, sem nada e foi com 12 crianças para a rua. E a gente está atendendo essa galera e é muito difícil porque a gente não tem muita ajuda externa. Toda ajuda externa que a gente tem vem do Razões para Acreditar. E de alguma outra pessoa que faz uma doação aqui, outra ali, ou a casa do Baiano Chico, que é um terreiro de Umbanda que manda as cestas básicas para a gente para atender esse público, que é muita gente. Isso é o público da pandemia, fora os moradores de rua que estão há 10, 15, 20 anos na rua, né? Então, sim, aumentou bastante e vai aumentar ainda mais se continuar desse jeito. Infelizmente. É uma situação bem caótica mesmo. Eu tinha uma pergunta que ainda pretendo fazê-la, que estava na nossa programação, mas antes de fazer a pergunta eu vou contar algo. Eu vi um filme há uns 2, 3 meses atrás, chamado Poço. Eu não vou contar aqui o filme, mas é um filme que eu indico que vejam. Esse filme ele me fez fazer uma reflexão, né? Você sabe, aí no meu canal eu tenho estudos grandes, né, de 1 hora e pouca, tenho pregações e tenho reflexões que vão de 7 a 12 minutos. Eu fiz uma dessas reflexões que o título é Pelo Menos o Necessário. Sem eu contar, né, o filme, acontece que é um presídio que ele tem mais... Ele é um presídio como se fosse um prédio, só que é um prédio para baixo. Que tem mais de 300 andares. E a matemática do filme, na matemática, a comida que começa lá no primeiro andar, lá no topo, ela é o suficiente para todo mundo. E quando a pessoa ela vai para o presídio, é perguntado para ela qual tipo de comida que ela gosta. Então, cada pessoa tem aquele tipo de comida que ela gosta. Mas chega um determinado momento que, quando vai descendo, né, a comida, ela acaba. Ela não chega nos que estão abaixo. Mas aí teria que ver o filme para entender tudo. Mas isso me fez fazer essa reflexão, né, de pelo menos o necessário. Porque o ideal seria que todo mundo tivesse pelo menos o necessário, né, aquilo que é para subsistência. E aí a gente vê pessoas com milhões de reais e outro que não tem o pão de cada dia em casa. E aí entra na pergunta que a gente já tinha preparado. Eu vou falar como pastor, né, dentro do meio cristão evangélico, a gente tem muita gente empresário, muita gente com dinheiro. Na tua prática hoje, ainda que seja, né,
um microempresário que precisa até de ajuda por causa da pandemia, porque você ficou muito tempo aí fechado, você inclusive acho que ainda está com a vaquinha aí, virtual. Ela tá rolando ainda e bateu hoje 50% do valor que a gente estipulou para a vaquinha e ainda tem mais 14 dias pela frente. Então assim, até quero impulsionar o pessoal a ajudar nessa vaquinha, porque é um restaurante de ajuda. Então minha pergunta é, tu entendes, e aí eu vou falar até pela minha vivência, que é do meu evangélico, onde a gente sabe que tem muita gente com dinheiro. Se cada empresário patrocinasse nesse sentido de levar ajuda a pelo menos duas pessoas, tu crê aí, falando da tua realidade aí em São Paulo, onde você está inserido, tu crê que isso aí seria resolvido, Gabi? A questão, se cada empresário que tu fala de São Paulo... eu estou falando não, de maneira geral, mas tendo como ideia a tua realidade aí, mas de maneira geral. Mas eu estou dizendo assim, tu olha para a tua realidade, tu pensa os empresários que tem, e talvez tu diz assim, se cada um abraçasse dois, isso seria selecionado. Mas eu estou falando de maneira geral, porque como pastor, eu vejo que é uma realidade que a gente não faz de fato. É o que eu te falei, a gente se comove, até chora, se emociona, mas não resulta numa ação prática. Então, tu achas que resolveria? Sim, mas tem um porém. Não é a obrigação do empresário, até. Não é obrigação, eu me colocando na posição de empresário, não é nossa obrigação. A gente tem que ter a humanidade de, quando vir um morador uma pessoa em situação de rua, a gente atendê-lo igual atende todo mundo, o que não acontece. Mas eu vou botar assim, ó, se cada um político que existe adotar duas pessoas e fazer isso por duas pessoas, já resolve o problema. Os políticos estão aí para isso, para sanar os problemas da sociedade, eles não fazem. Aí cabe a nós fazer essa coisa que não é serviço nosso, que não deveria existir dentro da sociedade, que é fome, miséria, pessoal morando na rua. Não era para existir isso, mas existe, infelizmente. Mas sim, se cada empresário que existe hoje no Brasil adotasse dois moradores de rua e falasse assim, ó, eu vou cuidar de você, eu vou te tirar da rua, isso ia mudar, porque ia gerar aquele efeito dominó, que é um ajudando o outro. Eu fui ajudado por você, pela minha mãe Miriam, e por isso eu agora ajudo também, entendeu? Ia virar um ciclo bom, vicioso bom, entendeu? Com certeza ia mudar. Aí tem uma pessoa aqui que perguntou, o que ela perguntou? Já mudou a vida de alguém efetivamente, de destino de uma família? Não, de uma família não, galera. Como é que é o nome dela? Ana, né? Ana Elisama, de uma família não, mas mudamos de um rapaz que a gente conseguiu, ele estava morando há 10 anos na rua, Ronaldo, o nome dele, e agora a gente conseguiu uma casa para ele, então estamos mobiliando a casa. Se você quiser fazer doação, pode até fazer doação, ele está precisando de coisas. Entre essas coisas é um botijão de gás que está difícil comprar, que está R$200, só vende o botijão cheio, e a gente está nos sites por aí caçando mais barato para conseguir comprar para ele e aceitando doação, tá? E ele já está há uma semana sem beber, ele é um rapaz alcoólatra, não tem outro jeito de falar. É um rapaz que ele é alcoólatra e ele já está uma semana sem beber, com o nosso acompanhamento. Ele chegou pra gente e falou, quero mudar, quero sair, quero ter aquela oportunidade que tu me ofereceu, que eu ofereci para ele essa oportunidade. Coloquei ele para trabalhar aqui comigo. Ele, por enquanto, só está fazendo serviço de panfleto, porque ele não pode trabalhar nas dependências do restaurante, com a comida, com as coisas, porque precisa fazer os exames antes, né? Mas ele está aqui com a gente e a gente está realmente dando todo o apoio que ele precisa. Ele fica de 11 da manhã até as 3 da tarde com a gente e depois segue o caminho dele. E no dia seguinte, de novo, quando ele não aparece, eu vou até a casa dele para saber como ele está. E a gente tem acompanhado.
Já faz uma semana que ele saiu da rua e eu estou muito feliz com isso. E tem um outro rapaz em processo também, que depois vem novidades sobre ele. E, Amaral? Eu entendi o teu cuidado, né? Quando falou em relação aos empresários e também a Vivi tá colocando aí que não era para ser privado, mas sim público. Só que esse seria o mundo ideal, politicamente falando. O que a gente pelo menos eu, né, eu quis pegar é a partir da sua vida, né? Isso que do pouco que tem, dividir, compartilhar, socorrer. Então a gente não estou querendo levar para essa parte, né, como né, foi até colocado aí, de política. Estou falando de ser humano, Ou se eu tenho, né, no teu caso, se pode dar tanto, se pode, ainda que você precise de ajuda, mas está falando de meio mais prático. Se pode dar, se pelo menos quem tem condições abraçasse, a gente conseguiria, na minha visão, e aí eu vou voltar para falar da minha realidade, não vou falar nem de empresários, o número de igrejas que nós temos, que às vezes está tão preocupado em construir templos faraônicos, né? Templos assim que, caramba, quase casa de show, se fizesse algo mais simples. Se fizesse algo mais simples e socorresse o necessitado, eu posso dizer que uma boa parte desse socorro ele conseguiria chegar às pessoas necessitadas. Por isso que eu fiz a pergunta, que quando eu coloquei empresário, eu queria apenas colocar que você, como microempresário, como alguém que começou agora, está fazendo. Se o outro que tem condições o fizesse, a gente socorreria também muitas pessoas. Por isso eu fiz esse paralelo, não falando que é obrigação do empresário. Eu acho que isso deveria ser dever de todo ser humano, né? Eu gosto muito de uma passagem bíblica que está em Romanos 12, que ela vai dizer que se o nosso inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se o nosso inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Cara, está falando de inimigo, ainda mais quem não é, então. Aí que a gente tinha que fazer, que suprir essas necessidades, né? Então, assim, eu estou só me alongando um pouco para dizer que eu entendi seu cuidado e também porque acho que é Vivi Guedes, alguma coisa assim, ela colocou também, e aí eu entendo se há um coração de fato em nós, a gente teria que repartir com aquele que tem necessidade. Tem uma outra passagem que está em Mateus 7,12, que vai dizer o seguinte, como você deseja que os outros te tratem, trate você também aos outros. Aquilo que tu deseja que ele faça, fazei também a outros. Gente, é a prática de vida. Eu não sei quanto tempo a gente tem aí ainda, Gabriel, mas pelo que a gente programou, a gente ainda teria 3 perguntas aqui, né? Mas eu vou fazer... Agora são 8h40. Aí a gente vai ficar aqui até as 9, né? Que é o tempo da live, 1 hora, não é isso? Então tem tempo. Manda lá. Então vamos lá. Nas minhas experiências, né, também de trabalhar com... levando café da manhã, almoço, eu lembro que na minha época, já tem um tempo que eu faço isso, porque depois, sabe, eu fui para o Peru e depois que eu retornei, eu ainda não fiz esse trabalho. Mas até ir para o Peru, até 2013, nós fazíamos também, não como o seu, mas, né, de levar alimento para o povo. E eu lembro que nas conversas com alguns deles diziam que não queriam voltar por uma vida social, né? Vamos dizer assim, dentro do que a gente chama de normalidade, ter seu trabalho, ter sua casa. Uns porque não queriam mesmo, diziam que não queria, que estavam bem assim. Outros, claro que a gente sabe que não está bem, né? Mas era a resposta que eles davam. Outros por causa da própria família. Nessa sua experiência atual, você encontra pessoas que dão as mesmas respostas? Não, eu não quero por causa da minha família, eu não quero voltar, ou então estou bem do jeito que está, ou você vê uma sede no pessoal de querer mudar a história, de querer mudar a vida? Então, para responder essa pergunta, eu vou usar de novo o exemplo do Ronaldinho. O Ronaldinho, ele não queria, ele estava relutante, ele, já estou 10 anos,
não conheço minha filha, não conheço mais minha filha, não conheço ninguém, minha família não sabe de mim. Pra mim tá bom assim, tô legal, vou ficar aqui mesmo, não quero, não quero, não quero. Mas a gente trabalhou, conversou, mostrou pra ele, olha só, você tem isso, você pode ter isso, a gente tá aqui pra te ajudar, a gente vai te apoiar, não quero ser um peso pra ninguém, minha família não tá nem aí pra mim, tem cheio de problemas de saúde, eu vou pra dentro de uma casa pra quê? Pra ter mais problema, que aí é casa pra pagar, vai, tal. E a gente foi trabalhando, conversando, não é assim, ó, vamos conversar, é assim que a gente tem que fazer. Você tem que alugar a gente aluga uma casa para você e tá, não quero dar despesa, não sei o que. A gente aluga uma casa, faz os exames, se você estiver bem de saúde, você vem trabalhar com a gente, e aí você paga a sua própria casa com o seu salário. Não quero, não quero, não quero. Ele ficou relutante por 4 meses. Eu tô há 4 meses conversando com o Ronaldo, ele tá há 10 anos na rua, e ele gosta, o pessoal do bairro gosta dele, porque todo mundo no bairro conhece ele. E até que chegou esse dia que ele falou, pô, Gabriel, eu quero, eu aceito e vou tentar. Falei, vamos embora então. Ninguém quer estar na rua. No primeiro momento sim, mas quando encontra alguém que realmente vai dar aquele apoio para ele, que ele sabe que vai ter o apoio, que ele não vai se colocar de novo em posição, porque o medo da gente, de que está na rua, é de sair e depois voltar a se encontrar em situação de rua de novo. Eu, quando vim para São Paulo, eu tive muito esse medo, de que eu estava vivendo para um lugar desconhecido e, mano, posso voltar a morar na rua, porque eu não deixei nada no Rio, eu não sei minha família. E se eu não tiver, eu não ia ter coragem de ligar para minha mãe ou para você mesmo e falar, olha só, tô morando na rua em São Paulo porque eu fiz merda, não ia. E esse medo das pessoas, tentar, não dar certo e voltar em posições de rua e ficar frustrado, seria mais uma frustração, entendeu? Mas é completamente retornável a situação. É retornável que você fala? Contornável. 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 Mas é o trabalho da existência, né, Gabriel? Tem que bater na mesma tecla ali, ó. Ali, olha, vambora e funciona. Ronaldinho é prova de... A gente está aqui falando, eu lembrei de uma história, né, quando eu ainda era policial militar e trabalhava na Secretaria de Segurança Pública no prédio da Central do Brasil. E na época estavam começando ainda a colocar os restaurantes que hoje tem ali na Central do Brasil, né? Eles não são grandes, são espaços pequenos, mas não tinha isso, estavam começando a instalar. E se tu ainda lembras, eu sou apaixonado por massa, né? Eu não como carne vermelha, né? Mas amo massa, amo uma lasanha e tal. Então, abriu ali de massa. Então, eu gostava de ir lá, de comer as massas de lá. Eu lembro que teve um dia que chegou um jovem, e morador em situação de rua, pedindo dinheiro. E eu, particularmente, Rogério, eu não dou dinheiro. E eu o convidei para almoçar. E ele aceitou. E ele pediu um macarrão, não lembro com o quê, não lembro. Eu sei que acho que foi um macarrão bolonhesa que ele pediu. E aí eu falei para ele entrar e sentar comigo. Quando ele foi na minha direção, não sei se é gerente, alguém lá do restaurante veio para colocá-lo para fora. Eu falei que não, deixa ele aqui, ele vai sentar aqui comigo, ele é meu convidado. E a mesa, por ser um lugar bem pequenininho, era só para 2 pessoas mesmo, não tinha como sentar 3, a não ser que você fosse para fora, para aquele espaço maior da Central do Brasil. Creio que o ainda lembre, né, de como é ali, mas lá dentro era no máximo 2 pessoas. E aí ele sentou ali comigo. Na época ele contou que ele era de Nova Iguaçu, estava há cerca de 3 meses, mais ou menos, em situação de rua, porque o pai o colocou para fora. Enfim, mas eu estou contando essa história para lhe fazer a próxima pergunta. Como as pessoas reagem quando entram no seu restaurante, esquenta a mesa, alguém em situação de rua, para comer o mesmo prato que os outros estão comendo? Como o pessoal reage, ou como reagiu no começo e hoje já é diferente? Conta aí pra gente, porque nesse dia o gerente queria que o rapaz saísse. Então, a primeira pessoa que a gente fez isso é o Joaquim. Ele é um rapazinho, um morador de rua que vive aqui na Bela Vista também. E ele chegou pedindo comida, eu falei, cara, tô fazendo agora aqui um feijão com tudo dentro pra mim, pra minha namorada. Você quer entrar e comer com a gente?
Ele, né, você entra aí, rapaz, senta, conversa, a gente come e tal. Aí no meio da conversa, comendo, ele, cara, eu não sou digno de estar aqui nessa mesa. Eu falei, não, você é sim. E é sempre isso que eles falam, não, eu tô sujo, não sou digno de estar aí, não, esse negócio é chique, não sei o que. E não é, o restaurante não é chique, tá? É um restaurante comum. Vou tirar a prova dos 9. Não é. Não tem nada de chique aqui. Aí, o que acontece? Aí ele sempre tem esse medo, essa coisa de não querer porque vai sujar, vai deixar o lugar feio. Eu já ouvi essas coisas. Ah, não, vou sujar a tua mesa. Cara, a gente está aqui para limpar, não tem problema. Você senta, come, ninguém vai te perturbar, come em paz, come aí no seu tempo. E é isso, ele realmente, o pessoal não gosta, porque geralmente é muito marginalizado, discriminado. E quando eles não encontram essa discriminação, eles acabam por não querer incomodar a pessoa que está convidando. E é sempre assim. Mas aí a gente consegue contornar a situação, eles agradecem muito e falam, cara, não acredito que essa comida foi feita só para mim. Ontem teve uma senhora, duas senhorinhas que sentou aqui e falou, eu não acredito que tu fez essa comida só para mim, isso tudo só para mim. E aí eu peguei e dei um refrigerante para ela, ela ficou feliz porque fazia tempos que ela queria tomar um refrigerante e ela não conseguia. Então é muito complicado. É muita coisa que se... Sim, mas e os outros clientes, os outros frequentadores? Então, nós não estamos atendendo o público ainda, só o morador de rua por conta dele não ter realmente onde, às vezes quer comer, mas não tem onde ficar, aí a gente coloca nas mesas, mas por enquanto ainda não estamos atendendo moradores pagantes, clientes pagantes. E agora eu vou emendar. Só via delivery mesmo. Então, aí agora eu quero emendar numa outra pergunta. A gente sabe, né, que hoje, graças a Deus, né, esse teu trabalho da compaixão, da misericórdia, do amor ao próximo, está sendo reconhecido e conhecido, né? E tu crê dentro dessa sociedade, como você falou, né, que discrimina, e eu falo que eu vivi isso, né? Eu sendo, botar assim, aquele que estava procurando ajudar, como eu acabei de contar, eu vivi isso, a pessoa do restaurante, querendo que o rapaz saísse. Tu achas que a sociedade, ela está preparada para dividir o mesmo ambiente com o pessoal que vive hoje em situação de rua? Então, se tá, eu não Te botei na sinuca agora, né? Se tá, eu não sei. Aí agora eu vou te explicar. Eu decidi pelo público vegano e vegetariano justamente por causa desse ativismo que eles têm. Eles são muito ativistas. E eles têm muito amor ao próximo, principalmente com o planeta e com os menos favorecidos. Por isso eu procurei esse público, porque eu pretendo, quando abrir, se um morador de rua vir, ele quiser sentar para comer, ele vai sentar e vai comer. E é aquilo que eu falo sempre. Se o coleguinha que está pagando falar assim, ah, não quero que ele fique, tem que tirar, que tá ruim, eu vou falar, meu querido, faz o seguinte, paga a tua conta e vai embora. Simples assim. Se ele está preparado, eu não sei. Aqui vai ser desse jeito. Ponto. Você... a pergunta... Fala. Não, eu entendi a pergunta. Se a sociedade está preparada para estar na mesma mesa, do lado, comendo ao lado do morador de rua e tal, não é isso? Isso, não. A pergunta que eu fiz foi realmente para aguçar isso diante daqueles que estão nos ouvindo, né? Por quê? Eu vou ser repetitivo. Porque quando às vezes vê uma live dessa, vê o teu vídeo, né, ouve as histórias, né? E aí se emociona. Mas e na prática? E no dia a dia? Essas mesmas pessoas que se emocionam, que acham lindo, vão estar dispostas a sentar num ambiente onde um morador de situação de rua senta com elas para comer? Então, assim, a minha pergunta foi para provocar mesmo e nos levar e muito além do emocional, muito além do achar bonitinho, entende? É fazer com que essa compaixão seja uma realidade em todo mundo. É isso. É o que eu falo para todo mundo. Eu não abri o restaurante para ficar rico, tá? Eu abri o restaurante para me manter a minha família e ajudar o morador de rua.
Então, é aquilo. O cliente pagante não gostou, filho, tu já comeu? Ah, comi. Então paga, não comi. Então se retira que a gente não vai te atender. Ponto. Vai ser desse jeito. Aqui o cliente pagante tem sempre a razão, sim, desde que ele não peça para eu retirar outro cliente, mesmo que não esteja pagando do estabelecimento. Então, mas como eu disse, né, essa minha pergunta foi justamente para aguçar naqueles que estão nos ouvindo agora e que nos ouvirão a posteriori. Eu lembro, né, eu era pastor em Curicica, o pessoal de São Paulo, né, não vai conhecer, mas a gente estava uma vez almoçando lá em Curicica e chegou um rapaz, assim, estava numa situação bem precária mesmo, bem precária, e a gente não podia muito, porque foi da época que a gente voltou da missão no Peru, e a gente ainda estava comprando móveis, nem móveis a gente tinha ainda, né? Acho que tu acompanhou um pouquinho também essa história. Então a gente teve que mobiliar e da onde tira dinheiro. Aí o rapaz, a gente não podia muito, mas eu falei para ele, senta aqui que a gente vai pagar uma comida para você, tu vai comer com a gente. Mas isso dentro da igreja, só que estava vendendo quem tinha. E eu lembro que algumas pessoas se surpreenderam com aquilo, desse chamar para dar dentro. E eu estou falando de um ambiente que, teoricamente, é um ambiente que prega o amor, que prega que a gente tem que aceitar receber o próximo. Então, por isso eu fiz essa pergunta com esse desejo de que a gente vá além do emocional, além da teoria, e, de fato, isso seja uma prática de vida, porque uma das coisas que o ser humano mais ama é ele ser reconhecido como ser humano, ele se sentir importante. E é óbvio que a comida é o socorro primeiro que vai saciar aqui, mas não é talvez até o que mais importa, porque às vezes a pessoa olhar para a pessoa e falar assim, eu me preocupo com você, o que eu puder te ajudar, tu conte aí comigo, nos leva muito mais além numa restauração de vida para aquele que está sendo ajudado. Isso aí. Aproveitando isso, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, e aí eu gostaria realmente que você falasse, no geral, qual a maior dificuldade hoje que você vê para conseguir não só dar continuidade no trabalho que você faz, mas realmente para permanecer fazendo isso, né? Aí eu vou falar como cristão que sou, né? Até Jesus voltar, né? Porque o desejo, eu creio, né, do teu coração que arde nisso, é que isso seja algo contínuo por toda a vida. E quando tu pensa nisso, né, daqui a 10, 15, 20 anos, o que você vê como a maior dificuldade para que esse trabalho ele não termine? Então, a maior dificuldade agora é conseguir aquele apoio, colaboradores, essa é a maior dificuldade. A gente tem corrido para conseguir isso. No momento a gente tem alguns colaboradores que estão pelo Benfeitoria, que eles fazem doação mensalmente, que hoje bate R$2.000 por mês. E R$2.000 por mês, gente, deixa eu explicar para vocês, vai em 3 dias, tá? Isso sem a gente sair para fazer a doação. Em 3 dias a gente gasta R$2.000 por mês aqui, tipo, com comida para morador de rua. Isso botando a base do prato de 3 a 4 dias. A base do prato é R$10, que é o preço de custo do nosso prato mais barato, que é o estrogonofe de vegetais, tá? Então, essa parte, colaboradores, tá difícil pra caramba, tá difícil. A gente tem doações esporádicas, uma aqui, outra ali, mas agora a gente conseguiu um colaborador, que eu já estava esquecendo de falar, que é o Chepativismo. Eles se comprometeram em colaborar com a gente, com o projeto sempre que tiver ação e tudo mais. Mas é aquilo, é colaboração. É aquilo. Eu não abri pensando em o cliente ajudar ou arrumar colaborador. Eu abri pensando em, tipo assim, eu vou pegar parte do meu lucro e vou destinar para o projeto. E é o que tem sido feito. Só que agora, no momento, a gente está tendo uma ajuda ou outra. E isso está muito bom. No início, não tinha ajuda nenhuma. Era só eu. E vamos embora.
Tanto é que no início era só eu no restaurante, não tinha ninguém, não tinha minha namorada e não tinha a galera que cuida do Instagram e tudo mais, não tinha ninguém, era só eu. Agora é eu e uma equipe que está fazendo, colaborando, ajudando e tal. Agora a colaboração financeira está tendo bem pouca. Mas não abri para isso, para pedir ninguém para colaborar financeiramente. Abri para tirar parte do lucro do restaurante e usar para ajudar. Só que a demanda é muito grande. Aí a gente A acaba... demanda é grande, que aumentou com a pandemia. Quer dizer, a pandemia prejudicou em relação ao próprio restaurante, como também aumentou o número daqueles que têm que ser atendidos, né? Então, que tudo que você tem feito possa mover o coração, Deus possa mover o coração de pessoas para que possam ser colaboradores, ajudadores desse projeto, dessa obra tão linda que está sendo feita. Se tu me permite, eu quero pegar um pouco do que eu sei da tua história quando você morou lá em casa, para poder fazer o pessoal também ter a ideia do que é trabalhar com pessoas, né, em situação de rua. Quando a gente está... Você tem 3 minutos que falta para fechar a live. Então, eu vou falar em 1,5 e tu faz o restante. Show. Quando a pessoa, como você falou aí do Ronaldo, né, de que teve que convencê-lo a ser ajudado, teve que convencê-lo. Quando a pessoa ela está numa situação muito ruim, o psicológico dela é muito afetado, a psique dela, né? Ela é muito agredida, é aviltada. E com isso gera uma baixa autoestima que resulta numa tipo de proteção. Então a pessoa ela fica arredia, porque ela até acha com dificuldade dela ser amada, dela ser ajudada, como você usou a expressão aí, uma pessoa falou, não sou digno de sentar aqui, e algumas outras pessoas não, elas ficam realmente arredia quando você quer ajudá-la, porque é uma maneira dela se proteger, porque ela vê um mundo com tamanha crueldade que ela não consegue ver isso. Eu lembro que a gente viveu um pouco isso contigo, né? Você vai lembrar disso, né? A gente às vezes queria falar, poxa, Gabriel, é por esse caminho. Tu falava, não, que não sei o quê. Por isso que eu falei que ia te pegar como exemplo. Então, assim, as pessoas, elas precisam compreender que às vezes, até para você ajudar, a pessoa está tão machucada que ela se torna revoltada, arredia, ela se acha não digna, fica com uma autoestima lá embaixo. E eu quero te perguntar, tu também... Isso aí, tu tem vivido isso aí também, nesse processo? Eu queria que tu falasse nesse tempinho que ainda tem, do que tu tem vivido, que tu pode compartilhar como experiência para quem está nos ouvindo. Não, eu não tenho vivido isso porque o pessoal que eu atendo, eles me veem como igual, porque eu já tive na situação deles. Glória a Deus. E é diferente, tipo... Você pegar alguém que sempre teve tudo e botar alguém que nunca teve nada, nunca teve tudo do lado. E ele se conversar vai dar problema. Eu vim de lá, então eles me têm, eu acho que como um exemplo, caraca, mano, então se eu fizer vai ser e tal, a gente conversa, e como eu posso fazer para sair da rua, ou o que eu tenho que fazer, como é que você conseguiu e tal, me conta a tua história, eu te conto a minha, e é diferente, eles têm mais, basicamente um respeito de irmão. Eu tenho 2 que me chamam de pai e são mais velhos que eu, tá? Então é meio complicado, assim. Eu fui bem arteiro, eu cheguei, tinha meus vícios e problemas. Não, mas é só para o pessoal entender que às vezes também tem esse lado, né? Que tem bastante. Eu não tô tendo esse problema porque eles me veem de forma diferente. Porque eu já passei, mano, eu já tive na sua situação, eu entendo o que você está passando. Entendeu? Posso não entender tudo porque eu não estou há 10 anos, mas o pouco que eu entendo, você sabe que um mês na rua já é o suficiente para você aprender bastante coisa. E vamos lá, temos 1 minuto, antes que acabe, galera, deixa eu te falar. Então vamos lá, fala. Eu vi todas as mensagens que vocês mandaram, o Aitofu tá com a gente, esqueci do Aitofu. Ele entrou ontem com a gente, o Aitofu tá aqui, um abraço, e eu vi todas as perguntas e tal, mas não deu pra gente responder porque a gente acabou se empolgando aqui na live. Um beijo para vocês que estiveram aqui com a gente, continuem com a gente sempre, a live vai ficar salva no IGTV, e é isso, fala, Amaral.
Então, eu só quero aí fazer a propaganda, né? Eu tenho um canal aí no YouTube, Rogério do Amaral, que, como eu disse aqui no começo, eu tenho umas reflexões que são pequenas, né? Que tem sempre a ver com a vida. Fala sobre isso, empatia, uma palavra que usaram aí, amor ao próximo, simplicidade, que hoje a gente está muito malicioso. Eu tenho uns vídeos que eu usei até aquele filme A Vida é Bela e fiz uma reflexão. Se você pudesse inscrever no meu canal, Rogério do Amaral, também vai estar me ajudando. E se o povo gostou, se achou interessante, Gabriel, se você também tiver tempo, né? A sexta sim, sexta não, é a minha única noite livre, né? Agora só daqui a 2 sextas-feiras. A gente pode voltar aí que o povo opine aí sobre isso. E brigadão aí, filhão, pelo teu tempo. Nada, Valeu papai. mesmo. Tamo junto, te amo. Tá bom. Valeu, Deus abençoe. Vamos esperar uma férias boa pra gente poder te comer aí teu restaurante. E aí você aparece também aqui para dar um tibum aqui perto da gente. Show. Eu vou deixar o link do seu canal e do seu Instagram aqui embaixo. E galera, é isso. Muito obrigado por vocês que estão aqui com a gente e pelos que vão ver. Um beijo pra vocês. E é isso, a vaquinha tá rolando, nos ajudem. Fui. Ajuda sim, gente. É nobre. Deus abençoe. Um abração. Paz e bem. Beijo no coração.